Então é isso aí, meus queridos. Vamos dar uma avançadinha de nada na hidrostática. Tem uma coisa bem legal aí para comentar com vocês. Esse Arquimedes não era fraco. Tu vê, hoje, resolvendo uma questão do material de vocês, uma das questões falava que o Herão de Alexandria, também acho que traduzido o nome dele por Herão em alguns lugares, né? Herão de Alexandria, ele é aquele cara que desenvolveu uma fórmula matemática para calcular a área de um triângulo a partir somente do conhecimento dos lados, a famosa fórmula de Herão. Cara, ele estava lendo na enunciado da questão que dizia assim: o Herão de Alexandria, no século I a.C., escreveu um livro chamado Pneumática, onde máquinas movidas por ar comprimido, pelo movimento do ar, mexiam brinquedos, mexiam coisas. Tu vê, cara, que filho da puta, né, cara? O cara, 1 a.C., século 100 anos antes de Cristo, o bicho já sacava assim, pegar ar, espremer o ar e fazer o ar passar para aqui e para lá, dá para causar movimento. Então tu vê, na verdade, o cara já tinha noção de que ar comprimido podia gerar forças e movimentos, né? E ele fez todo um tratado sobre isso. Isso me dá raiva, bicho. Como é que pode, cara? 2000 anos atrás o cara fazer isso. O Arquimedes, ele é de 300 antes de Cristo. Ele é de 300, um pouco anterior a Herão, então, ou Herón. E o safado, cara, tinha umas sacadas que não dá para acreditar. Uma das coisas que ele fez de fantástico, o Arquimedes, foi aprender a calcular o que ele chamava de empuxo. Então, essa é a nossa aula de hoje, aula sobre empuxo, ou mais nobremente, princípio de Arquimedes. Que bicho safado esse Arquimedes. Pô, gente, olha só. Eu tenho lá, vamos imaginar um aquário. Vamos imaginar um aquário cheio com água. Vocês conseguem imaginar certamente que tem uma esfera de água lá dentro, né? Ou um cubo, ou um cilindro, o que tu quiser. Mas dá para imaginar lá, destacar do resto da água uma certa massa de água lá. O Arquimedes começou a filosofar. Por que aquela porcaria está parada? Porque eu sei que se eu pegar essa massa de água e tirar do aquário e soltar, ela cai e se espalha no chão. Concorda comigo? Ou seja, o Arquimedes sabia que o aquário estava sendo puxado para baixo, que a água estava sendo puxada para baixo. É óbvio que ele não sabia que massa atrai massa. Ou se sabia, não contou para ninguém. As pessoas naquela época tinham noção de que tem alguma coisa que nos empurra para baixo, que hoje a gente chama de peso, que hoje a gente sabe que é a atração das massas, né? Aí ele pensou, peraí, a única explicação para aquela esfera imaginária de água estar parada é porque a força que puxa ela para baixo, que hoje nós chamamos de peso, tem que ser igual a uma força que empurra ela para cima. Arquimedes chamava essa força de empuxo. Então Arquimedes, filosofando, pensou, caramba, se eu imaginar que lá tem uma esfera de água, eu consigo calcular a força com que está empurrando ela para cima. Já que o empuxo é igual ao peso daquele líquido, como é que se calcula peso? Massa vezes aceleração da gravidade. E da mesma maneira como eu fiz na dedução, na revisão de hoje, massa específica é massa sobre volume. Se eu quiser tirar a massa e colocar o volume no lugar, está dividindo massa multiplicando. Eu tenho o direito de trocar a massa por μ vezes V.
sabia quanta carga ele podia colocar no navio antes do navio afundar, ele calculava esses detalhes, né? Um dos caras que calculava. Mas eu acredito que ele não sabia de onde é que vem o empuxo. Na aula de hoje nós vamos saber a origem do empuxo. Quando eu digo que o princípio de Arquimedes me calcula o empuxo, eu estou fazendo isso quase com um golpe filosófico, eu não estou indo na ideia original. Então olha só, meus amigos, prestem atenção. Eu tinha um aquário com água parada, analisei uma esfera imaginária de água lá dentro. Não tem nenhum absurdo de eu, na minha mente, separar um pedaço da água do resto da água. Agora prestem atenção no que eu vou fazer. Eu vou pegar uma bola de isopor exatamente do mesmo tamanho daquela esfera de água imaginária, beleza? E silenciosamente vou trocar aquela esfera de água pela esfera de isopor. Tudo bem para vocês? Eu te pergunto, tu acha que o empuxo muda? Quando eu fizer essa alteração, tirar a esfera de água e botar uma esfera de isopor no lugar? É muito comum meu aluno dizer que sim. Eu retruco dizendo, sim, a água pensa. Se tu diz que o empuxo muda quando eu tirar uma esfera de água e colocar uma esfera de isopor, só tem uma explicação, a água pensa. Água pensa? Água não pensa. Então quer dizer que se eu alterar aquela esfera por uma esfera de mesmo volume do material que for, não tem o porquê a força vertical para cima chamada empuxo se alterar. Porque pensa bem, essa força está nascendo da interação com a água que está ali em volta, né? Eu tirar a esfera de água, colocar uma esfera de isopor, aí as moléculas de água pensam em volta. Ah, galera, agora é isopor, vamos lá, me ajuda aqui, vou fazer mais força. Tu entende o que eu digo? Não faz sentido. Se eu pegar aquela esfera de água imaginária e colocar uma esfera de aço maciço no lugar com o mesmo volume, o empuxo muda? O empuxo não muda porque a água não pensa. A água só age. Tudo bem para vocês? Mas espera aí, quando eu colocar uma esfera de isopor no lugar da esfera de água, o empuxo vai ser o mesmo, mas o peso do isopor é o mesmo peso da água? Não, né? Por isso que o empuxo vai ser maior que o peso e por isso que se eu soltar a esfera de isopor, ela sobe e começa a flutuar com uma parte dela para fora da água. Concorda comigo? Se eu colocar no lugar da esfera de água uma esfera de aço maciço, o empuxo é o mesmo. Mas nós sabemos que o peso de uma esfera maciça de aço é maior do que uma esfera de mesmo volume de água. E aí o peso seria maior que o empuxo, por isso que o aço afundaria. Tudo bem para vocês? Então, olha só. Eu digo que o empuxo é igual ao peso do líquido só porque no início eu estava imaginando uma esfera do próprio líquido. Mas agora eu vou acrescentar uma palavrinha ali. O empuxo é igual ao peso do líquido deslocado em módulo. Em módulo, porque uma força para cima não pode ser igual a uma força para baixo, né? É só um número. Deixa eu fazer alguns exemplos para deixar mais claro o que eu estou querendo te dizer. Deixa eu fazer alguns exemplos para ficar bem claro o que eu estou querendo te dizer. E já deixa eu fazer um comentário aqui, né? Deixa eu já fazer um comentário aqui. Vamos pegar aquelas três situações clássicas. A esfera de água dentro da própria água. Água. Vai ficar paradinha, né? Concorda comigo? Só vai ficar paradinha porque o peso é igual ao empuxo. Quando eu tirei a esfera de água e no lugar dela coloquei uma esfera de isopor, o empuxo era o mesmo, mas o peso diminuiu. O empuxo ficou maior que o peso. Ela vai subir, né? Aceleradamente, né? Vai tender a flutuar. Concorda comigo? E na terceira situação, nós pegamos e colocamos uma esfera de mesmo volume, só que de aço maciço. Nesse caso, o empuxo era igual em todas as situações, só que nesse caso o empuxo ficou menor que o peso, por isso quando eu soltar ela tende a afundar. Tudo bem para vocês? Esse Mi, pessoal, é a massa específica
ficou uma pressão maior fora do que dentro, né? Por isso que a porta foi empurrada para dentro, né? De fora para dentro, concorda comigo? Imaginem vocês que eu tenho uma placa mergulhada na água. Se essa placa tem uma certa espessura, tu concorda que a face de baixo está mais funda do que a face de cima? É, né? Se for uma placa bem grossa, com 1 metro de espessura, a face de baixo está 1 metro mais funda do que a face de cima. Então tu deves concordar comigo que a pressão embaixo é maior que a pressão em cima. E pressão é força sobre área. Peraí, como tem mais pressão embaixo do que em cima, a força de baixo para cima é maior do que a força... então tu vê, é o fato de a profundidade gerar um aumento de pressão. É isso que explica de onde é que vem o empuxo. O empuxo existe porque quanto mais fundo, maior a pressão. Ou seja, nessa esfera de água, a pressão aqui está aumentando cada vez mais com a profundidade, a pressão. Enquanto quanto mais para cima, né, a pressão ela sempre espreme o corpo, então deveria ser assim, essas pressõezinhas. Essa está maior, tá vendo? Aquelas outras ali já estão um pouco menores. Menorzinha, porque está ficando mais raso, né? Menorzinha, pressãozinha menor, menor ainda menor, a menor pressão de todas. Pressãozinha aumentou um pouquinho porque ficou mais fundo. Tu concorda que se eu for somar a força que está atuando de baixo para cima e a força que atua de cima para baixo, a força de baixo para cima e a força de cima para baixo, as forças de baixo para cima são maiores, né? Porque a pressão embaixo é maior. É isso que explica. Arquimedes, ao que tudo indica, não sabia que era o fato de a pressão ser maior no fundo que gerava essa força vertical para cima chamada empuxo. Mas ele usou um golpe filosófico para poder calcular o valor desse empuxo. Funcionava muito bem na prática. Os navios projetados por ele sempre funcionavam muito bem, flutuavam muito bem. Então, legal, se te perguntar no vestibular qual é a explicação para a existência do empuxo, o teorema de Stefan, que nos prova que quanto mais fundo, maior a pressão. Assim, quando um corpo está mergulhado no fluido, a pressão na sua parte de baixo é maior do que a pressão na parte de cima, assim a força de baixo para cima é maior do que a força de cima para baixo. Vai dar uma força resultante vertical para cima, que Arquimedes denominava empuxo. É o teorema de Stefan que explica aquilo ali. E esse cálculo veio de uma ideia prática. Uma esfera de água flutua na água. Então o empuxo é igual ao peso. E aí eu mato a charada. Trocando a esfera de água por uma esfera de outro material, como a água não pesa, o empuxo é o mesmo. O peso muda. Comparando o empuxo com o peso, se o empuxo é maior que o peso, tende a flutuar. Se o empuxo é igual ao peso, tende a estabilizar. E se o peso é maior que o empuxo, tende a afundar. Só teoria até agora. Só teoria. Não fiz exemplo prático ainda. Vou começar a trabalhar alguns exemplos com vocês para a gente ver se a gente compreende bem essa ideia de empuxo.